Olá, turma do sexto ano. Bom dia a todos. Nossa aula de arte. Lembrando que hoje é 22 de março, Dia Mundial da Água. A água é vida. Cuide agora, para não faltar depois. A água, o principal recurso da vida terrestre. Dia Mundial da Água. Economize, basta fechar a torneira. Nosso assunto hoje não é sobre a água, e sim sobre o ponto. O que a gente vai entender sobre o ponto? Vamos analisar os elementos das artes visuais: ponto, forma, direção, cor, tom, movimento, etc., na apreciação de diferentes produções artísticas. Vamos só observando as imagens. Unidade temática: artes visuais, objeto do conhecimento, elementos da linguagem. Orientações didáticas. Primeiro momento, vamos refletir. Como as imagens são construídas? Como podemos formar imagens? Quais são os elementos da linguagem visual? Segundo momento, veja alguns conceitos sobre o ponto, sua importância para a produção artística. Terceiro momento, vai ser a atividade proposta. Cada imagem conta uma história. Além disso, todos podem imaginar uma nova história sobre uma obra a partir dos elementos que nela se apresentam. A proposta da atividade é que você exercite a sua imaginação através da percepção dos elementos que constroem uma narrativa em uma obra de arte. Crie um trecho de uma história a partir da obra O Circo, de Georges Seurat. Vamos observar a imagem. É essa imagem que você vai trabalhar. Tem um público, tem uma bailarina em cima de um cavalo. Vamos observar essa outra imagem. As cores, os elementos da linguagem visual. Como as imagens são construídas? Como podemos formar imagens? Quais são os elementos da linguagem visual? A linha, o ponto. Se prestarmos atenção a um desenho, veremos que há nele pontos, linhas, cores. As formas em artes visuais são construídas por pontos, linhas, planos, cores, que chamamos de elementos da linguagem visual. Ao combiná-las entre si, podemos criar imagens. Veja novamente a imagem que vamos trabalhar hoje. O Circo, de 1890, obra inacabada. O artista ele não chegou a terminar essa obra, pois chegou a falecer. O ponto. O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Quando imaginamos um ponto, normalmente pensamos nele como um pequeno círculo. No entanto, o ponto pode ter outras formas, como um quadrado ou uma mancha, por exemplo. Então, o que é um ponto? É um elemento pequeno se o compararmos com o restante da imagem. É o menor de todos os elementos da linguagem visual e, no entanto, com ele construímos as imagens. Se o ponto estivesse unido a outro, e este a outro, e assim sucessivamente, o que veríamos seria uma linha. Ponto isolado em uma obra chama muita atenção de quem a observa. Quando se desenha ou se pinta uma obra, usamos muitos pontos. Pode-se criar uma sensação de vibração. Vamos observar as imagens feitas com pontos.
Novamente, a imagem que vamos trabalhar. Observe bastante. Cada pontinho de tinta da tela era executado de forma precisa pelas pontas de um pincel. Um jogo de paciência que obrigava o artista a fazer uma quantidade enorme de idas e vindas da tela para visualização à existência. Os pontos na decomposição artística não têm dimensões definidas, pois se apresentam de diferentes formas. Eles podem ser redondos, ovais, quadrados, pequenos ou grandes. Observando aí os pontos, tem um grande, pequeno, dispersos, bem separados e concentrados, mais juntos. Se você usar esses recursos, conseguirá efeitos interessantes na sua produção artística. Sendo assim, podemos afirmar que um simples toque na ponta do lápis num papel forma um ponto, que pode, como falamos, variar de forma e de tamanho. Atividade proposta. Qual é nossa atividade de hoje? Cada imagem conta uma história. Além disso, todos podem imaginar uma nova história sobre uma obra a partir dos elementos que nela se apresentam. Observe a imagem. Crie o trecho de uma história a partir da obra O Circo de George Seurat. Então você vai criar um pequeno trecho falando dessa obra. Esta é a primeira atividade. A segunda, preenche os espaços. Aí tem 4 espaços. Abaixo, usando os pontos de tamanhos diferentes. Cada espaço desses são 1, 2, 3, 4 triângulos. Você vai formar pontos e cores diferentes, de tamanho diferentes. Então, bom trabalho ficar guardando. Use álcool em gel e máscara. Com a chuva ou com o sol, que seu dia seja especial. Professora Iranice, bom trabalho, aguardo suas atividades.